Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula de secagem de sementes, parte 2. Vamos falar sobre os métodos de secagem de sementes. Esse método ele pode ser natural ou artificial. O método natural é aquele que utiliza a luz solar e a própria umidade relativa baixa do ambiente para proceder à secagem dessas sementes. Ele se dá na utilização de sementes de café, como nós podemos ver nesse terreiro, ou grãos de café, ou outras espécies em localidades onde não há disponibilidade de energia térmica ou energia elétrica para a realização desse processo. Geralmente esse processo ele é mais lento e apresenta um menor controle de qualidade sobre o material que está sendo produzido. Quando nós falamos de produção de sementes comercial para grandes culturas, tais como soja, milho, arroz, feijão, sorgo e até forrageiras, há necessidade da utilização do processo artificial que requer um maior controle e proporciona uma melhor qualidade do produto final. Vamos entender quais são os métodos de secagem artificial. O primeiro deles é aquele que utiliza o ar forçado sem aquecimento, passando pela massa de sementes e reduzindo assim a sua umidade. Ele utiliza o ar ambiente e ele ocorre de forma mais lenta, pois ele precisa trabalhar com um ar com uma umidade relativa inferior àquela umidade relativa de equilíbrio higroscópico das sementes. E isso se dá utilizando a mesma estrutura de armazenagem ou de armazenamento das sementes, adotando-se apenas a utilização de ventiladores para insuflar o ar ambiente dentro dessa massa de sementes, reduzindo assim de forma lenta e gradativa a sua umidade. Nessa foto nós podemos observar uma unidade de secagem de sementes, onde nós temos silos secadores, onde o ar pode ser insuflado aqui dentro e a massa de sementes fica nessa porção, o ar passando pela massa de sementes com menor umidade relativa, retira o conteúdo de água livre dessas sementes até o ponto desejado. Essa unidade ela pode trabalhar tanto com o ar aquecido quanto somente com o ar ambiente, desde que ele esteja nas condições adequadas. O segundo método de secagem, ele se baseia no primeiro método, mas com um aquecimento suplementar do ar do ambiente. O ar do ambiente ele é aquecido, reduzindo-se um pouco mais a sua umidade relativa. Ele continua sendo um método lento, mas ele é muito importante para regiões onde o período de secagem ou armazenamento dessas sementes se dá em condições onde a umidade relativa do ambiente é muito alta, principalmente na região sul, quando o inverno ele é frio e úmido, ou aqui na região centro-oeste, onde a colheita de sementes se dá em um período de alta umidade relativa. A elevação da temperatura do ar ambiente, ela se dá entre 5 e 8,5 graus Celsius e ela não ultrapassa 32 graus Celsius. E o teor de água das sementes vai ser reduzido através desse processo no máximo até 15%. Ele não possui capacidade para reduzir mais o teor de água dessas sementes. Lembrando que ele irá utilizar os mesmos equipamentos do item A, adotando-se apenas um sistema de pré-aquecimento do ar ambiente. E o terceiro e mais utilizado é a secagem artificial com ar quente forçado. Esse método ele utiliza o aquecimento do ar que irá passar pela massa de sementes a altas temperaturas e isso provoca também a elevação da temperatura dessa massa de sementes. E isso incorre em alguns riscos, portanto, o controle da temperatura junto a essa massa de sementes deve ser muito efetivo. Existem diferentes equipamentos disponíveis para a realização desse processo de secagem com ar aquecido de forma forçada. Ele pode ser estacionário, pode ser contínuo ou intermitente. Vamos observar alguns desses equipamentos nos próximos slides. Aqui nós temos um secador que pode trabalhar de forma intermitente ou pode trabalhar também de forma contínua. O fluxo de sementes ele se dá através da elevação por um elevador. As sementes estão nesse pré-silo, elas são elevadas até o topo do secador. A partir daí elas caem,
passando num fluxo perpendicular ao ar aquecido, retirando assim a água e a umidade dessas sementes. Esse processo pode se dar de forma contínua até que a secagem das sementes ocorra, com temperaturas mais baixas, ou essa semente pode passar uma vez por essa temperatura mais alta, voltar para o silo, aguardar a redução da temperatura da massa de sementes e realizar o processo novamente. Aqui fica uma ressalva quanto a esse método, que são as sucessivas cargas e descargas dessas sementes, que podem elevar a quantidade de dano mecânico, reduzindo a qualidade dessas sementes. Nós temos aqui dois exemplos de secadores intermitentes ou contínuos. Uma dica que eu deixo para vocês é que, quando o secador estiver fora da unidade, seja ela de beneficiamento ou de secagem, provavelmente nós estaremos vendo um secador de grãos, que pode trabalhar com volumes maiores e temperaturas mais elevadas. Quando nós observamos um secador de sementes dentro de uma estrutura fechada, provavelmente esse secador é um secador de sementes. Outro método muito utilizado é o método estacionário em batelada. Esse é o método mais recomendado, principalmente para secagem de sementes, como as sementes de soja, que são sementes mais delicadas, pois possuem cotilédones vivos e são mais suscetíveis a danos mecânicos. Então nós temos um conjunto de secadores, esses secadores são carregados por esses tubos caem nessa bica, onde as sementes serão distribuídas através desses elevadores que reduzem a altura e a velocidade de queda dessas sementes. Essas sementes elas podem ser movimentadas por essas helicoidais e o ar quente insuflado ele passa de forma radial do centro do secador para a parte externa, carregando assim a umidade da semente, e a umidade dessa semente ela vai para o ambiente. Nessa foto nós observamos de forma mais ampla tanto os silos de espera com capacidade de secagem e os secadores de ar forçado propriamente ditos, onde o ar ele é insuflado através desses ventiladores passando pela massa de sementes. Aqui nós temos a visão interna dos silos secadores e dos secadores. Então, esse eixo central, essa tubulação central, é o local onde o ar é insuflado. Aqui nós temos a escada de carregamento, onde as sementes são depositadas. E por que existe essa escada? Porque a queda é muito alta. Se eu lançar essas sementes do alto até o fundo desse silo secador, irá ocorrer consecutivos danos mecânicos, reduzindo a qualidade da semente. Assim, aqui a queda é inferior a 40 centímetros e as sementes podem ser depositadas dentro do silo. Caso eu queira aumentar a velocidade de enchimento desse silo secador ou do próprio secador, eu tenho que dobrar ou quadruplicar o número de escadas de enchimento. Então, a semente entra por essa escada, ela enche o silo, o ar seca a semente e depois ela sai por uma bica na parte mais baixa do silo e aí ela vai para o processo de ensacamento e armazenamento. Então aqui nós temos uma visão da parte baixa do silo, não sei se vocês conseguem ver que aqui é mais alto e aqui é mais baixo para permitir a drenagem e a retirada das sementes dessa unidade de secagem. E como eu disse a vocês, existem diferentes equipamentos em diferentes tamanhos e proporções para secagem de sementes. Nessa foto nós podemos ver uma grande estrutura de secagem de sementes destinada exclusivamente a essa função. Pessoal, finalizamos assim a aula teórica sobre secagem de sementes. Lembrando que no material de apoio que está disponível lá no AVA, eu estou deixando para vocês conteúdos referentes à secagem de sementes de hortaliças, retirada e secagem de sementes de frutos carnosos, assim como o processo de secagem de sementes de café. Um forte abraço a vocês, nos vemos na próxima e até mais. Tchau, tchau!